Eles conseguiram os sentidos de sucesso no jornalismo de televisão lançado na Bienal de Alagoas. É o primeiro livro da jornalista Lídia Ramires. Como o título já diz, a obra faz uma análise do discurso do sucesso no jornalismo de TV. A autora está aqui comigo no estúdio e explica mais para a gente. Tem coisas que você pode contar para mim ou não pode contar para o telespectador? Ou é livro aberto? É livro aberto, não dá para dar spam, né? Falar em pesquisa sem falar nisso. Miguel, na verdade esse livro é resultado da pesquisa de doutoramento, né? Foram 4 anos de doutorado, quando eu analisei exemplos de sucesso, e esse sucesso é mencionado, né, no Globo Repórter, nominado como sucesso, e na verdade trabalhadores que apenas sobrevivem. E aí esse discurso do sucesso, ele é cruzado durante todo o livro pela fábula da cigarra e da formiga, que desde assim, que a gente é pequeno, né, mas a mais tenra idade a gente já escuta que certa tá a formiga, que trabalha de sol a sol e que no inverno tem aquilo que comer, e a cigarra que fica tocando violão, cantando, né? Como se isso não fosse trabalho. Exatamente, também, né? Não tem o que comer no inverno. Então, assim, põe por terra tudo que a sociedade, na verdade, faz com aquilo que é trabalho, né? Arte não é trabalho, o que é arte, né? E aí a gente vai deslocando, na verdade, nessa análise, a partir desses exemplos ditos de sucesso. Que exemplos são esses? Uma diarista que de moeda em moeda compra um computador. Temos o sucesso do motoboy, que para mim é o mais trágico de todos, cujo sucesso é apenas estar vivo, porque todos os colegas dele já morreram naquela profissão. E aí começa a comparar o mercado de trabalho à selva, e a gente vai vendo como é que a mídia e a imprensa, né, o que é doloroso, constrói exemplos a serem seguidos, que deixam tantas pessoas que estão desempregadas, que não conseguem pagar suas contas ao final de cada mês, cujo mês continua e o salário termina, né, se sentindo culpados por uma lógica que é, na verdade, uma lógica da sociedade, do sistema. E esse aprendizado, né, dessa análise aí elevada no livro, ele fica no sentido de revelar essa ferida da televisão, ou é a ferida social, ou é a incapacidade do homem entender ele mesmo? Eu acho que fica entre essas duas primeiras coisas, na verdade, né? Primeiro, desmistificar essa lógica que nós, jornalistas, somos isentos, né? Nós não somos sujeitos sociais e sujeitos políticos, né? Então, quando a gente fala, quando a gente cala, quando a gente silencia, quando a gente enuncia, a gente está tomando partido, né? A gente tenta ao máximo a objetividade, ou seja, apresentar o fato. Mas isso não faz com que a gente não se posicione. Imagine uma empresa, né? A empresa tem todos os interesses dela, interesses comerciais. Então, alterna entre essa questão do jornalismo e da sua impossibilidade de isenção absoluta, né? E também dessa maldade que é o sistema capitalista, né? Que nos coloca em posição, na verdade, de estarmos uns contra os outros, né? Como se o grande sucesso, o topo da pirâmide, tudo que a gente precise realmente realizar na vida tenha que ser necessariamente ligado ao financeiro, ao bem, a ter coisas e conseguir coisas, né? E daí eles conseguiram, né? E o fato de você estar dentro dessa ordem capitalista que faz, né, primeiro, o modus operandi, como né? Sim. Como é que funciona o sistema? Você precisa trabalhar para ter no final e o empresário precisa investir para ter no final, né? Uma luta de desiguais. Depois, essa pesquisa, evidentemente, foi antes do Temer? Antes do Temer, porque sim. Depois está bem pior, as coisas né? Estão piorando. Estão bem pior. Essa análise do sucesso, o jornalista, ele sente essa reflexão? Olha, ou ela é mais um operário? Bom, nós não conseguimos chegar a esta conclusão porque não foi objeto de análise. É realmente muito interessante. Mas, a priori, eu pergunto, será que os nossos colegas sabem ou lembram que são trabalhadores? Né? Muitas vezes se cobre greve dizendo o trabalhador cruzou os braços. A gente vê isso corriqueiramente. É uma paralisação que prejudica a sociedade. É muito comum pautar a mídia como o trabalhador
sendo o grande culpado e não o contrário disso daí, né? Então, se fecha uma rua, é porque estão atrapalhando, né? Atrapalhando o direito de ir e vir. Do direito de ir e vir, quando você está, na verdade, né, lutando por questões muito maiores, inclusive o direito de você ir e vir, seja do transporte, na educação. Então, a grande mídia, ela é, infelizmente, pautada por essa lógica do patrão. Né? A lógica do trabalhador é como se não alcançasse cada um de nós, né, jornalistas. Então, acho que esse é o grande, na verdade, o grande incômodo, né? A pedra no sapato do livro é essa daí. Né? O cidadão comum, ele fica muito envaidecido, ele adora a imagem e quando ele é focado, ele muda automaticamente de comportamento. Uhum. Parece que ser mostrado na televisão o torna um ser diferente, né? Um ser de sucesso. Mitifica, né? Você começa a criar mitos, na verdade, exemplos, né? Dentro do livro a gente tem análise também de uma propaganda que foi utilizada na época pelo o Ronaldo Fenômeno, era o exemplo, né? Exemplo de superação, né? Daquelas lesões, de como tinha tido dificuldade, e você constrói, na verdade, super-homens e super-mulheres, né? Então, esses super-homens, essas super-mulheres, é como se estivessem completamente distantes do dia a dia, quando a gente sabe que sobreviver nessas relações, nessa sociedade, já nos torna absolutamente heróis, né? Heróis e heroínas dentro dessa lógica. Então, é uma lógica perversa que muitas vezes é silenciada por índices econômicos, por discurso economicista, aí a gente vê muito isso daí na mídia, né? Um monte de dado, um monte de percentuais, colunas, gráficos, né? E sim as histórias das pessoas, né? E essas pessoas que estão fora, estão à margem, né, da sociedade. As histórias que não foram contadas, né? Porque para o Ronaldo ser o fenômeno, eu preciso derrubar milhões, né? E quantos talentosos não foram derrubados? No exemplo aí do caso de Alagoas, eu me lembrei agora do jogador Cristiano, que abandonou a carreira para ser auxiliar de caldeireiro numa usina e retornou ao futebol, foi campeão pelo CSA. É como se a gente só lembrasse dele porque ele foi campeão. Sim. Não é porque ele se aventurou a ser auxiliar de caldeireiro como um ser humano. Para lutar pela sobrevivência. Exatamente, a luta de sobrevivência dele e da família, né? Então, existem casos, por exemplo, do pessoal que eles chamam agronegócio, da lavoura, né? Que trabalha durante 3, 4 meses, ganham muito dinheiro, mas esses 3, 4 meses representam, na verdade, todo o trabalho do ano inteiro. Depois voltam, né? E se não souberem administrar aquilo dali, eles vão voltar para a miséria, né? Então, assim, é uma lógica que explica o indivíduo como senhor de todo o seu destino, né? Como se fosse o único responsável. É claro que o esforço individual não está sendo negado, né? Mas é esforço dentro de uma lógica, né, de possibilidades. Eu estava vendo um livro do Centenário de Viçosa que mostra todas as pessoas, né? E é um livro de sucesso, né? Estão lá prefeito, coronel, delegado, padre, quer dizer, uma forte aliança do Estado, da política com a igreja, e todos eles, se não são doutores, são coronéis. Né? E outras pessoas importantes também não são nem citadas, ou seja, a gente já vem com isso há muito tempo da valorização e até dando título a quem nem é, né? Pelo poder de ter, né? Pelo poder. Eu venho de uma família, inclusive meu pai era da Viçosa, né? Eu venho de uma família de médicos, né? Pai médico, mãe médica, irmã médica. Eu sou a primeira doutora da minha família com doutorado, mas eu sou das poucas que não são chamadas de doutora na minha família. Não que isso determine, mas isso demonstra, na verdade, a lógica que a gente tem, né? Então, é sempre pautado no status, né? O status de determinadas profissões, de ser formiga ou cigarra, né? De você ter ou não determinado padrão, que aí é elencado pela sociedade, não é definido por você. O que é que faz um coronel ter mais sucesso do que um professor? Né? Então, assim, você olha o sucesso dos seus ex-alunos, né, e fica feliz porque aquilo dali é seu sucesso também. Então, é essa a lógica que precisa ser revista. Né? Professora, em que modo, que sistema econômico essa análise seria diferente? Bom, a gente teria que ter um sistema para fora do capitalismo, realmente, né? Então, eu acho que perto da gente a gente poderia falar de sociedades tribais.
né? Olha os índios, né? O que é sucesso, né, dentro de uma tribo? Eu acho que o termo nem existe, né? Da mesma forma que a educação dentro de uma tribo indígena, dos filhos, né? Os filhos são da sociedade, né? São uma responsabilidade social. Você não vê a lógica do órfão, né? Como a gente tem. Então, só é possível dentro do capitalismo. E não é só possível dentro do Brasil, não. Tanto que essa provocação de cigarras e formigas, ela se deu a partir do pronunciamento do equivalente ao ministro da Fazenda lá em Portugal. Que disse, o problema de Portugal é que é um país com muitas cigarras e poucas formigas. O povo português não quer trabalhar. O que é trabalhar? É se matar de trabalhar para dar lucro a alguém, né? Porque a gente está vendo agora com as reformas trabalhistas o que é que se quer do trabalhador, né? Trabalhar mais tempo, trabalhar mais horas, com menos direitos, menos salário e menos condições. O Levir Coupe, essa semana, deu uma entrevista e considerou a cobertura jornalística, né, televisiva, por rádio ou jornal, do esporte, bastante, eu digo assim, desproporcional ao que realmente interessa. Para o Levir Coupe, que é um treinador de sucesso, né, dizer uma coisa dessa, eu acho que é rasgar tudo e dar uma grande lição. Por que vocês não dão essa cobertura de apontar o erro na política? E a gente não pode fazer absolutamente nada que vocês estão dizendo que estão errados. Vamos dar a cobertura jornalística que vocês dão nesse peso à política? É uma quebra. Olha, que coisa, né? É fantástico, é uma quebra de paradigmas, né? Eu já trabalhei em cobertura esportiva, né? E é como se, por exemplo, o 7-1 do Brasil para a Alemanha, né, nos humilhou como nação. Né? Assim, por quê? É um jogo, é uma partida de futebol, lógico. Então, 3 resultados. Todo mundo quer ganhar, mas perder é uma possibilidade. E tudo que a Alemanha tem que a gente não tem. Por que isso não nos envergonha? Por que isso não nos revolta? Por que isso não nos dá vontade de sair às ruas para reclamar, para protestar, na verdade, pedir por situação diferente do que a gente tem? Você acredita que com essa leitura que você faz da televisão, a televisão incentiva ainda a perpetuação dessa situação? Infelizmente, sim. Infelizmente, né? A gente tem, e tem um movimento que não está no livro, mas tem um movimento também de jornalistas que se tornam artistas, né? Você que está na televisão há tantos anos, né, sabe que é um ofício, né? Isso aqui é um ofício, né? Um ofício não como um outro qualquer, mas é também um ofício, né? E as pessoas tendem a achar que porque aparece na televisão, né, são artistas, né? E isso tem ido para o jornalismo. Acho que uma das formas também de contribuir é pensar nessa análise discursiva novos jornalistas, né? Pensar no seu próprio ofício, né? O que é que eu estou fazendo com isso daí? O que é arte, né? E o que é jornalismo, o que é né, produção de notícias. Mas dentro desse modelo que se apresenta aí, capitalista, alguém diferente que não queira ser estrela da televisão, no jornalismo, tem espaço? Tem. Eu acredito que tem. Na televisão? De uma forma, pensando de forma muito, talvez assim, utópica, mas eu acho que a utopia é o que nos move mesmo, é o que nos permite caminhar. Eu acho que nós precisamos, na verdade, ter esses espaços ocupados por pessoas, e não são novidade, tá? Você, não é porque você está aqui, né? Que entendem que isso daqui é um ofício. Né? E é um ofício e, antes de qualquer coisa, é uma função social. Né? A gente não faz comunicação social por nada, o nome não está lá apenas, a gente apaga, não diz, eu fiz comunicação. Não, fez comunicação social, isso é uma função social. Informar é uma função social. Quem tiver interesse no livro, onde encontra? Bom, quem tiver interesse no livro, encontra na EduFal, a gente está aguardando o segundo lote, né? Inclusive eu nem trouxe nenhum, porque foram vendidos todos, agradeço a todos e todas que compraram, né? E estamos aguardando o segundo lote. Eu queria só reforçar que a publicação desse livro só é possível graças aos esforços de UFAL, através da editora da UFAL, né, EduFal, FAPEAL e a imprensa Graciliano Ramos, porque é a partir de um edital público, né, que foi lançado que ele foi publicado. Conversamos com Lídia Ramires, jornalista, professora e escritora. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.